Friends é muito bom e todos os episódios são perfeitos, tá bom? Agora vamos assistir a série. Fim de vídeo. Ok. Aparentemente eu não posso parar o vídeo por aqui. Mas acredito que pela abertura já deve ter dado pra entender que eu sou muito fã dessa série. E por motivos óbvios. Friends é foda. Mas deixando o momento fanboy de lado, essa série, assim como qualquer outra, tem episódios melhores do que outros. E até alguns episódios fracos. Malditos episódios de retrospectivas. Mas temos também alguns episódios excelentes. Mas quais estão entre os melhores? Bom, é isso que a gente vai fazer aqui. E primeiramente, já deixando bem claro, spoilers! Haverão spoilers nesse vídeo. Segunda coisa, esse não é o primeiro vídeo que fazemos sobre Friends nesse canal. Nós já tivemos um vídeo em homenagem para Matthew Perry, nosso Chandler Bong, onde contamos sobre toda a sua carreira e sua história de vida. Recomendo muito que vocês cliquem ali no vídeo da descrição e assistam esse vídeo também. Se você é fã de Friends, você vai gostar muito dele, eu garanto pra você, tá bom? É claro! Número 10, The One After the Super Bowl, parte 1 e parte 2, segunda temporada, episódios 12 e 13. Ok, esse é um episódio que geralmente passa batido nas listas dos melhores episódios da série. E eu pessoalmente não entendo por quê. Primeiro porque ele tem um monte de coisa acontecendo. Você tem o Ross se reencontrando com seu antigo macaco, depois de ver ele em um comercial durante o Super Bowl, o Joey sendo perseguido por uma stalker louca que acha que o seu personagem vivido na série é real. Tipo, ele realmente existe na vida real. Você tem o Chandler ficando preso no banheiro de calcinha, porque uma garota maluca quis vingança com ele por ter sofrido bullying quando jovem. Você tem a Monica e a Rachel em encontro com Jean-Claude Van Damme, o que leva a uma possibilidade de umas sacanagens com a Drew Barrymore. E temos a Phoebe sendo a Phoebe. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E essas coisas levam ao segundo motivo, pelo qual eu não entendo esses dois episódios ficarem de fora das listas. Ele é engraçado. A maioria das piadas nesses dois episódios são muito boas. E a dinâmica que acontece entre os personagens é excelente. E o terceiro motivo é que esse é o único episódio da série em que de fato eles fizeram um bom uso do Marcel. E sério, se vocês acham que eu estou sendo cruel com o animalzinho por falar essas coisas insensíveis... Was there anything that you didn't like while you were shooting the show? The monkey. And the monkey. Oh, the monkey. Not Marcel. Really? The monkey scared me. I loved the monkey. David was not a Yeah, fan. because you didn't have to touch it. What? Yeah, she did. She did. Yeah. See, go on. First of all, I want to say I love animals. I love primates. I have nothing against animals. I am an animal lover. However, when the monkey was resting and just waiting for us to roll, it would sit on my shoulder, and the trainer would come up and just open and give the monkey live grubs to eat. So the monkey would be sitting on my shoulder, take some grubs, like break them in half, these squirming live grubs, they'd eat it, and then he'd just go like that. E o quarto motivo para esse episódio estar na lista, sério, além dos atores principais, nós temos o Jean-Claude Van Damme, a Julia Roberts, a Brooke Shields e o Dan Castellaneta, que é a voz do Homer Simpson. Falando nele, temos aqui o principal motivo para esse episódio estar na lista. O zelador do zoológico é engraçado pra cacete. Por que diabos eu voltar com esse personagem? Porque é só uma cena. Ok, voltar com o zelador do zoológico não é algo lá muito prático. Mas voltem com o ator, com outro personagem, por favor, qualquer coisa. Esse cara é engraçado. Não se preocupe, né? As pessoas podem ter esquecido de você. E os roteiristas podem até nem terem se preocupado em te dar um nome. É sério, ele tá acreditado como zelador. Mas eu não me esquecerei.
Aliás, só eu fiquei curioso com isso. Because Rachel told me you were dying to have a threesome with me and Drew Barrymore. But by the way, Drew has some ground rules. Quais são as regras da Drew Barrymore? Número 9. The One Where They're Up All Night. Temporada 7, episódio 12. Ok, agora na minha humilde opinião, estamos no auge da série. Porque ao meu ver, o auge de Friends acontece entre o começo da 4ª temporada e o final da 7ª temporada. Talvez com ápice na temporada 5 e 6. Mas ainda assim, a 7ª foi muito boa. E esse episódio foi o meu episódio favorito dessa temporada. Então, se trata na real de um episódio bem simples. Os personagens não conseguem dormir. Um roteiro extremamente básico. Mas as coisas que acontecem são realmente engraçadas. Os 6 personagens sobem no terraço do apartamento para ver um cometa. O que no final ninguém conseguiu ver porcaria nenhuma. Bom, o Joey viu, mas não foi bem um cometa o que ele viu. Foi uma mulher pelada. Bom, depois dessa grande perda de tempo, os personagens voltam para suas casas para dormir. Mas o que acontece com cada um deles nesse processo é muito bom. Chandler e Mônica é basicamente um casal onde um fica acordando o outro constantemente. Mas como a química dos personagens é surreal, funciona muito bem. A Rachel, que pessoalmente acho o ponto fraco desse episódio, não consegue dormir porque tem um problema no escritório. Mas aqui estão os 2 pontos que fazem esse episódio ser tão bom assim. O primeiro deles é a Phoebe. Ela não consegue dormir porque o alarme de incêndio dela dá defeito. E ele começa a apitar o tempo todo. E a batalha dela contra esse alarme é hilária. As cenas desse combate entre a Phoebe e o alarme de incêndio lembram muito o antigo curta da Disney, onde o Pato Donald não conseguia dormir, porque uma torneira continuava pingando e pingando e pingando a noite inteira. É a mesma lógica aqui. Até o final envolvendo destruição é muito parecido. E a conclusão desse cenário é bem engraçada e também é muito bem pensada. E o outro motivo para termos aqui um episódio tão bom é o Ross preso no telhado com o Joey, tendo que descer pelas escadas de incêndio. Todas as piadas envolvendo os dois funcionam perfeitamente. E assim como com a Phoebe, a conclusão do cenário desses 2 personagens é também muito engraçada. É um episódio de premissa simples, mas trabalhada de forma bem inteligente, por isso mesmo ele mereceu um lugar nessa lista. Número 8, The One with Ross Sandwich, temporada 5, episódio 9. Ok, agora estamos na melhor temporada de Friends. Essa é a temporada onde começamos a desenvolver o melhor relacionamento de toda a série, Chandler e Mônica. E a forma como a série usa esse relacionamento para fins cômicos é muito inteligente. Eles namoram escondidos e não pode deixar ninguém descobrir. Mas esse cenário, toda essa situação geram diversas possibilidades de humor. E os roteiristas exploram isso da melhor forma possível, fazendo diversos cenários cômicos e ao mesmo tempo não prolongando demais esse segredo ao ponto de ficar chato. E agora que eu já deixei isso claro, vamos para esse episódio aqui em questão. Bom, o Chandler e a Mônica, eles estavam muito, vamos dizer, empolgados e começam a curtir demais o relacionamento deles. E começam a deixar pistas pelo apartamento de que eles estão namorando, com uma cueca jogada em cima do sofá. E o personagem que é o melhor amigo de todo mundo, sério, o Joey é foda, o nosso querido Joey, ele vai assumindo a responsabilidade por essas mancadas, para proteger o segredo dos seus 2 amigos. Mas conforme as coisas vão escalando, as pessoas passam a acreditar que o coitado é um pervertido viciado em sexo. E a conclusão desse episódio é um momento tão vergonha alheia que poderia até estar no episódio de The Office. Mas sendo honesto com vocês, aqui não é por esse motivo que o episódio está na lista. Aqui nós também temos a Phoebe e Rachel indo para a escola, o que na real parecia mais um clube do livro que qualquer coisa, tá? É um cenário engraçado, mas nada tão especial assim também. Mas agora, a parte do Ross...
Uma coisa que vocês que assistiram Friends devem ter percebido em algum momento. O personagem do Ross, ele muda durante a série. Ele começa ali como um cara comum, bem nerdão, bem carente emocionalmente. Mas com o decorrer da série, os roteiristas tiveram uma brilhante ideia. E eles falaram a sua ideia em voz alta. Que se foda. E depois de terem falado isso, o Ross começou a ficar maluco. As reações dele, os gritos doidos, as coisas mais estranhas acontecem com o Ross. Ele fica entalado em calça de couro. Ele deixa os dentes super brancos ao ponto de brilhar no escuro. Ele se atrapalhou em uma clínica de bronzeamento e ficou... Bom, ficou assim. Mas quando foi que essa loucura do Ross começou? Nesse episódio. A loucura do Ross com um bendito sanduíche que estavam roubando dele no serviço foi absolutamente hilária. Inclusive, quem pode esquecer desse grito aqui? E eu acredito de verdade que os roteiristas viram que isso funcionou muito bem e decidiram manter cada vez mais essa característica de meio maluco do Ross. E funcionou, porque o personagem dele melhora muito a partir daí. E tudo por causa de um bendito sanduíche com um bilhete que jamais saberemos o que estava escrito. Número 7. The One Where Ross Got High. 6ª temporada, episódio 9. Ok, agora vamos falar de um episódio onde o Ross literalmente ficou doidão. Mas esse aqui, ele não é um episódio onde temos só comédia. Ele de fato desenvolve ali a história entre os personagens. Chandler e Mônica agora já estão em um relacionamento sério. Já há algum tempo, inclusive. Eles precisam falar para os pais mais engraçados da série, no caso os pais da Mônica e do Ross, que eles estão morando juntos. Mas nós temos um problema. Os dois não gostam do Chandler. E por que eles não gostam do Chandler? Porque uma vez eles entraram no quarto dele da faculdade e sentiram um cheiro de... Como que eu posso falar isso sem desmonetizar esse vídeo? Eles acharam que o Chandler estava ouvindo Bob Marley. Mas, na verdade, quem estava ouvindo Bob Marley era o Ross. Só que, na época, deixou os pais dele acreditarem que, na verdade, era o Chandler, sendo que não era. E agora temos aí um problema a ser resolvido. Sabe quando eu disse no episódio onde eles passaram a noite acordados que temos 4 cenários? E alguns personagens se destacaram mais do que os outros? Não é o caso desse episódio, meu amigo. Todo mundo tá realmente engraçado. E em situações muito bem elaboradas. Você tem o Joey, que está morando com uma colega de quarto super gata, que vai fazer uma festa com as amigos modelo. Então ele e o Ross querem cair fora dessa festa de ação de graças no apartamento da Mônica o mais rápido possível para ficar com essas mulheres. E o Ross tem mais o bônus de querer sair dali para não assumir a responsabilidade pelo Bob Marley. A Phoebe, ela teve um sonho maluco, onde o pai do Ross salva ela de um incêndio. Então ela começa a achar que tá apaixonada pelo cara. A Rachel, ela é responsável para fazer o jantar para todo mundo. Mas ela acaba fazendo uma cagada, porque 2 páginas do livro de receitas estavam coladas. Então saiu um desastre ali e todo mundo vai ter que comer isso daí. O Chandler, ele tá desesperadamente tentando fazer média com seus sogros, mas nada funciona. E a Mônica tá brigando com o Ross por causa dos seus pais. Tipo, acredite ou não, é tipo irmão brigando com irmã por causa dos pais, mas quando se trata desses personagens é realmente bem engraçado. E ainda de bônus, a gente tem o Jack Geller e a Judith Geller. Tipo, cara, é sempre muito bom quando eles aparecem. E eu não posso deixar de destacar aqui que algumas cenas icônicas da série acontecem aqui nesse episódio. Como, por exemplo, essa aqui, ó. Meet good. E essa aqui. I'm no Jacques Cousteau. I wanna go. Número 6. The One with All the Thanksgiving. Temporada 5, episódio 8. Ok, episódios de flashback em Friends não é nenhuma novidade. Isso acontece o tempo todo. Mas quais são os melhores episódios de flashback? Fácil.
Aquele que tem a Mônica acima do peso, a Rachel com o nariz gigante, o Ross parecendo um ator de filmes adultos dos anos 60 e o Chandler, seja lá o que for isso na cabeça dele. E qual foi o melhor episódio desses flashbacks? Esse aqui, sem dúvidas. Mas o que torna esse episódio tão memorável? Bom, além das piadas serem ótimas, a história dele é bem legal. A premissa é simples. Os personagens se lembram do pior dia de ação de graças que eles já tiveram. Mas o que faz esse episódio tão interessante? Bom, pelas respostas que ele nos dá de diversos acontecimentos passados da série. Você já se perguntou por que a Mônica perdeu peso? Esse episódio diz o porquê. Se perguntou como que a Rachel reduziu o nariz dela? Esse episódio também responde. Quer saber quando foi que o Ross começou a namorar a sua primeira esposa que acabou virando lésbica? Esse episódio responde isso também. Como foi o primeiro contato entre o Chandler e a Mônica? Esse episódio também mostra isso. Como foi quando o pai do Chandler virou gay e fugiu com o mordomo? Esse episódio também mostra isso. Como foi quando a Phoebe perdeu seu braço na Primeira Guerra Mundial? Ninguém nunca perguntou isso? Não tem problema, o episódio também responde essa pergunta. E não só as respostas, como ele desenvolve ainda mais o relacionamento do Chandler com a Mônica. Com o que acontece no finalzinho do episódio. Quando o Chandler solta uma frase que deixa claro que o relacionamento deles não é algo casual que vai acabar a qualquer instante. É, no geral, um episódio muito bom. E todas as perguntas são respondidas de forma muito engraçada. E até como desenvolve o relacionamento entre o Chandler e a Mônica, também é bem engraçado. Número 5, The One in Vegas, parte 1 e parte 2, quinta temporada, episódios 23 e 24. Então, meus amigos, caros inscritos desse canal, eu tenho algo a confessar aqui. Esse foi um episódio que eu coloquei na lista tentando ser o mais imparcial possível. Principalmente porque eu sei que a maioria dos fãs adoram ele. Não me entenda mal, eu gosto dele também. É um bom episódio. Mas, pessoalmente, tem alguns problemas com a primeira parte. E sim, eu sei que a primeira parte desse episódio é toda uma preparação para a segunda parte. E ele acaba sendo um pouco lento por causa disso. Mas eu também acho que todo esse plot do Chandler chateado com a Mônica é um pouco irritante, pra ser honesto. E temos aqui um dos momentos mais cagalhões da Phoebe em toda a série. Tipo, meu Deus, mulher, que é isso? Mas, dito isso, por que eu ainda coloquei esse episódio na lista e ainda por cima em uma posição tão alta? Por dois motivos. Primeiro porque o segundo episódio é absurdamente hilário. E é talvez o episódio mais engraçado de toda a série. Mas peraí, do que se trata esse episódio? Também é bem simples. O Joey vai para Las Vegas para gravar um filme, o filme acaba indo pro buraco, e ele arruma um emprego em um cassino vestido de centurião romano. O Chandler e a Mônica estão comemorando ali o aniversário de 1 ano de relacionamento e vão para lá. Junto da Phoebe, que deu um jeito de ir junto. E aproveitam e visitariam o Joey que tinha brigado com o Chandler no episódio anterior. Ross e Rachel, eles tiram uns dias de folga e vão para Las Vegas depois também. E basicamente é isso. Mas e se eu disser que o Joey surta com um dos funcionários do cassino achando que eles são irmãos gêmeos de mãos e podem ficar ricos com isso? A Phoebe entra em um combate com uma velha por uma máquina de caça-níqueis. O Ross tatua um bigode na cara da Rachel com tinta permanente. Os dois ficam completamente bêbados no quarto. Chandler e Mônica decidem se casar porque o destino disse isso. E no final do episódio temos o segundo motivo para ele estar tão alto nessa lista. Um baita de um plot twist que eu não me atrevo a dar esse spoiler. Mas eu garanto, quem viu esse episódio pela primeira vez, sem saber de nada que ia acontecer, ficou em choque com o que acontece no final desse episódio. Número 4. The One with the Unagi, temporada 6, episódio 17. Então, esse é o meu episódio favorito de toda a série. Se essa fosse uma lista do meu gosto pessoal, esse episódio estaria em primeiro lugar. Mas, como eu estou tentando ser imparcial, ele fica na quarta posição, vai. Mas eu falo pra vocês, se dependesse da Warner, eu acho que esse episódio ficaria em primeiro também.
Impressionante como todo comercial de Friends passava as cenas desse episódio, cara. Coisa de louco. Quem assistiu Warner no começo dos anos 2000 sabe bem do que eu tô falando. Agora vamos lá. Por que eu, e aparentemente a Warner também, gostam tanto desse episódio? Porque ele não só é engraçado pra caramba, ele é completamente insano. Phoebe e Rachel começam a fazer aulas de autodefesa. E elas já começam a se achar capazes de arrebentar qualquer pessoa na porrada. Mas o Ross, que diz ter estudado karatê por muitos anos, diz que elas não seriam capazes de fazer algo assim porque elas ainda não possuem o Nagi. O que é o Nagi? Ele mesmo explica, deixa aí. Unagi is a state of total awareness. Only by achieving true unagi can you be prepared for any danger that may befall you. Mas aparentemente também pode ser isso aqui, ó. Unagi. Isn't that a kind of sushi? E o restante do episódio é ele tentando assustar as duas garotas para mostrar que elas não possuem a percepção Nagi. Inclusive até indo atrás de um professor de artes marciais pedindo para que ele o ajude a atacar duas mulheres na rua. Sim, ele diz com essas palavras, mas ele fala, não precisa se preocupar, uma deles era minha esposa. E se isso não é louco o suficiente, o Joey tá querendo ganhar uma grana extra e decide participar de exames médicos experimentais. Mais especificamente, o exame sobre gêmeos idênticos. Mas, como ele não possui irmão, ele vai atrás de um ator que seja parecido com ele e o treina para que essa pessoa se torne 100% igual a ele. Faz sentido? É óbvio que não. Mas não deixa de ser engraçado. Número 3, The One with the Embryos. 4ª temporada, episódio 12. Todo fã de Friends lembra dessa cena aqui. He's a transmonster! Então, essa é uma cena desse episódio, que é o favorito de muita gente. Esse tem uma premissa simples, mas que consegue colocar quase todos os personagens inseridos dentro de uma mesma situação. Pensa bem, quase todos os episódios de Friends é dividido em inúmeros núcleos. Está acontecendo alguma coisa com Ross e Rachel, algo com o Chandler e Joey, algo com a Phoebe, algo com a Mônica. São diversas situações pequenas que juntas dão a forma de um episódio completo. Mas nesse em específico não. Nesse episódio temos basicamente todos os personagens inseridos no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Ok, com exceção da Phoebe. Mas os outros 5 estão ali interagindo juntos. O episódio basicamente consiste em uma aposta entre os personagens. Os garotos dizem que conhecem as garotas melhor do que elas conhecem eles. E vice-versa. O problema é que a aposta vai crescendo e acaba se tornando um jogo até que meio complexo, organizado pelo Ross valendo o apartamento deles. Agora, por que esse episódio é legal? Bom, porque ele é dinâmico, ele é engraçado, temos os personagens juntos interagindo com uma química absurda e uma conclusão genial e inesperada. E uma coisa que favorece muito Friends nesse episódio está na estrutura da comédia da série. Você sabe que Friends é o tipo de série que possui aquelas risadas de fundo, certo? Tipo, sabe as risadas do Chaves? Sim, mas parecem risadas de seres humanos aqui mesmo. As séries que possuem esse elemento, eles acabam tendo uma estrutura de comédia específica, que é uma estrutura mais devagar, onde você possui uma construção maior para a piada e assim tirar a maior quantidade possível de risadas da audiência. Geralmente acontece o seguinte: uma pessoa propõe algo, o outro personagem faz uma pergunta e dessa pergunta vem a piada. Ou usar uma expressão americana aqui muito usada para definir isso, uma punchline. Vocês já estão sabendo que o peixe dourado faliu? Agora ele é peixe bronzeado. Como é? O que foi que ele disse? É dessa forma que geralmente funcionam essas comédias, que possuem, no caso, essas risadas de fundo. São piadas geralmente mais bem construídas, mas mais lentas. Vamos pegar, por exemplo, um humor diferente aqui. Vamos pegar o humor do Tom e Jerry. Você tem aqui piadas que geram outras piadas e vão se construindo umas em cima das outras.
Olha essa cena final do episódio Saturday Evening Puss. Você tem 11 piadas em 20 segundos. Agora, imagina isso com risadas de fundo. E lembra como eu disse que era a estrutura das piadas de série de auditório? Situação, pergunta, piada. Então, esse é literalmente um episódio sobre perguntas, onde a situação já está definida. Ou seja, os escritores estavam em uma zona de conforto absurda e puderam simplesmente se divertir com o roteiro. Eu só não coloco esse episódio em uma posição ainda maior porque o cenário da Phoebe, apesar de interessante, até ter uma certa relevância para a temporada, é bem sem graça. E o fato de o cenário da Phoebe focar no irmão dela também não ajuda em nada, porque apesar de ser interpretado por um ator muito talentoso, que é o Giovanni Ribisi, o personagem é chato pra caramba. Eu acho que ele foi não, mais você não foi claro, você foi cruel. Não, senhor. Você acho foi que ele cruel. foi mais inteligente que você pra entender o que eu falei. Você que não entendeu. Número 2. Vai, filhão! The One Where Everyone Finds Out. 5ª temporada, episódio 14. Bom, acho que surpreendi uma galera não colocando esse episódio primeiro. Chegamos finalmente no melhor episódio da 5ª temporada e a última participação dessa temporada nessa lista. Temos aqui o episódio que a maioria das listas coloca em primeiro lugar. O episódio que é o favorito de muita gente. Inclusive é o episódio de Friends com a maior nota do IMDb, 9.7. Para efeitos de comparação, foi a mesma nota dada para esse episódio aqui, ó. E já vou começar a análise desse episódio aqui dizendo: ele é o mais engraçado de Friends. Em matéria de comédia, ele é o top 1. Ele é o mais engraçado de todos mesmo. E talvez ele seja até o mais bem escrito. E assim como no The One with the Embryos, você tem quase todos os personagens envolvidos na mesma situação, apesar de não estarem necessariamente no mesmo local como aconteceu com o episódio da 4ª temporada. Mas assim como naquele episódio, nós temos um personagem que ficou de fora da situação, nesse caso o Ross. Mas diferente do que aconteceu com a Phoebe no The One with the Embryos, a parte do Ross aqui é realmente engraçada, envolvendo ele ter que ficar pelado para fazer amizade com um nudista para conseguir um apartamento. Primeiramente, do que se trata esse episódio? É como diz o nome, é o episódio que todo mundo descobre sobre o relacionamento de Chandler e Mônica, que até então ainda era mantido em segredo. E vale destacar mais uma vez que a revelação veio no momento certo, porque os roteiristas brincaram com inúmeras situações diferentes de como eles poderiam manter esse namoro escondido. E honestamente, se eles enrolassem mais, começaria a ficar chato. Então eles mantiveram esse segredo pela quantidade exata de tempo. E como os roteiristas trabalharam nessa revelação? De forma cômica, com um personagem tentando zoar o outro. Primeiro, a Phoebe e a Rachel decidem zoar o Chandler e a Mônica. Eles descobrem que estão sendo zoados e tentam zoar de volta. A Phoebe e a Rachel descobrem que eles descobriram e tentam zoar de volta. E assim ficam fazendo piadas sendo construídas em cima de outras piadas, enquanto o Joey fica confuso no meio disso tudo. E sim, o episódio honra perfeitamente o seu título com a última cena. E vale destacar também que todos os personagens são utilizados de uma maneira interessante, porque eles mudam um pouco a sua personalidade com o decorrer da série, seja devido a um desenvolvimento natural deles ou por mudanças de personalidade que os roteiristas decidiram fazer em nome do humor. Lembra que a Phoebe era completamente louca e alienada no começo da série? Então, ela continua louca, mas essa doideira diminuiu um pouco com o decorrer da série e ela começa a ficar mais sarcástica com o passar dos episódios. A Rachel, inclusive, se tornou mais amiga dela e as duas personagens até possuem uma boa química juntas. O Ross foi ficando mais doidão também, em especial na 5ª temporada. E nesse a gente tem o Ross completamente maluco. E se isso não bastasse, a gente tendo aqui um episódio que mudaria para sempre toda a dinâmica do grupo, deixando claro para o espectador: sim,
E se realmente é um casal sério, a gente vai seguir firme com ele, possivelmente até o final de toda a série. E o Chandler evolui muito como personagem graças a isso. E o Joey, ele continua sendo o melhor amigo de todo mundo, o Joey é foda. Mas, dito tudo isso, por que esse episódio não tá em primeiro lugar? Vamos pro número 1 que eu vou explicar isso melhor. Número 1 e o melhor episódio de Friends, The One with Ross Wedding, parte 1 e parte 2, quarta temporada, episódios 23 e 24. No! No! Calma! Apenas escutem o que eu tenho a dizer. Eu sei que muitos de vocês podem estar se perguntando: o episódio final da quarta temporada? Ele é muito bom sim, mas eu não acho que ele seja o melhor episódio da série. Bom, de fato, ele não é o episódio mais engraçado de Friends. Também não acho que ele seja o mais bem escrito. Inclusive, ele até tem problemas dos quais eu vou falar mais à frente. Mas primeiro, do que se trata esse episódio? O Ross vai se casar, como diz o título do episódio. Mas pela segunda vez ainda. Em Londres? Com a Emily, lembra dela? Não. E o Ross e seus amigos vão para Londres para esse casamento. Enquanto que a Rachel não encara isso muito bem. E é basicamente isso. Os personagens em Londres para o casamento de um dos protagonistas. Então, vamos deixar claro aqui, quais são os pontos negativos desse episódio? O Joey e Chandler em Londres foi um desperdício. O Chandler tá um pouco irritante na primeira parte, inclusive. Meio reclamão e até um pouco fora do personagem. O que arruinaram uma chance de realmente fazer algo bem engraçado com os dois nas ruas de Londres. A briga que o Ross tem com a Emily sobre o local do casamento e tudo aquilo, eu acho que só arrasta um pouco o episódio e, na real, não levou pra muita coisa, não. E a Rachel, inclusive, ela decide fazer algo que é tão babaca, tão egoísta, que chega a ser quase vilanesco. E o ritmo desse episódio também não é lá dos melhores. Mas o que tem de bom nele? Bom, o Joey tá engraçado pra cacete nele. Especialmente quando ele começa a ter crise de saudade de casa. A Phoebe, mesmo não indo pra Londres, ela é bem engraçada, ela consegue ser engraçada pelo telefone. E mesmo eu tendo dito que o Chandler é um pouco irritante na primeira parte, na segunda ele é bem engraçado. E a Mônica também tá muito bem. A segunda parte desse episódio realmente brilha, e temos aí no contexto geral um bom episódio e um ótimo episódio. Mas por que ele ficou em primeiro lugar? Primeiramente pelos plot twists. A segunda parte desse episódio é o que possui os momentos mais inesperados e que mais explodiram a cabeça dos fãs. Imagina comigo essa situação. Você é um fã ali assistindo esse episódio ao vivo, mais precisamente em maio de 1998. O Ross abre uma porta e você tem ali, logo de cara, a primeira bomba. O Chandler e a Mônica dormiram juntos. Cara, isso foi algo que realmente chocou todo mundo na época. Tanto que os próprios roteiristas ficaram surpresos com a reação do público. Vocês sabiam que a ideia original é que Chandler e Mônica era para ter sido apenas um caso de uma noite? Mas a reação do público com o acontecimento foi tão exacerbada que os responsáveis pela série decidiram: olha, a gente tem uma coisa muito boa aqui em mãos, então vamos manter esse casal por mais um tempo para ver no que vai dar. Mas na boa mesmo, para quem assistiu na época e não sabia o que ia acontecer depois, foi realmente um choque. E não foi apenas isso. Você se lembra de como esse episódio termina? Na hora do casamento, o Ross fala o nome da Rachel ao invés da Emily. E termina com o padre dizendo: eu devo continuar? E o episódio acaba. Então, o que vai ser de Chandler e Mônica? O Ross vai se casar com a Emily mesmo ou vai rolar algo com a Rachel finalmente? Então, espera um ano aí pra quinta temporada que você fica sabendo. Cara, a espera foi uma tortura. Os produtores realmente deixaram o público angustiado por respostas. E é assim que tem que ser um final de temporada. E pra uma série que geralmente é bem safe ali como Friends, que não se arrisca muito, não tem grandes bombas, esse episódio quebrou bem essa regra.
E vale destacar que não foi só um episódio legal que deixou perguntas em aberto. As respostas mudaram a série para sempre. Chandler e Mônica se tornou o melhor casal da série, disparado. O que mudou muito a mecânica e toda a dinâmica dos próximos episódios, revitalizando a fórmula, que inclusive deram a base da qual vieram as melhores temporadas da série. A quinta, a sexta e a sétima temporada. Temporadas que foram incríveis, mas muito pelo que foi plantado no final da quarta temporada. Esse episódio aqui em questão. E agora pense um pouquinho aqui comigo. Se a fórmula de Friends não tivesse sido drasticamente alterada aqui pelos acontecimentos desse episódio, possivelmente já teria cansado muito mais cedo. Imagina como seria Friends até o final sem Chandler e Mônica. Com os dois se envolvendo em relacionamentos que davam certo, que não davam certo, que davam certo, que não davam certo. Teria dado no saco. E é engraçado que a química de Chandler e Mônica foi algo tão absurdo e ao mesmo tempo tão acidental que realmente fez desse um dos melhores casais das séries norte-americanas. E mais um bônus interessante é que esse episódio, inclusive, ele traz uma crítica muito bem colocada sobre impulsividade, sobre se deixar levar pelo momento e tomar decisões importantes pautadas por isso. E se você fizer uma coisa dessas, pode ter consequências bem graves, foi como aconteceu aqui. E foi por isso que eu coloquei esse episódio em primeiro lugar. Ele pode até não ter sido mais engraçado, mas foi o episódio mais importante da série. E foi graças a ele que os melhores episódios e as melhores temporadas de Friends puderam brilhar. E essa foi a nossa lista. E sim, Friends tem um monte de episódios bons que ficaram de fora, eu sei. O Ross tocando a gaita de fole, o Joe indo no programa de perguntas e respostas, o Ross indo para a clínica de bronzeamento, o episódio que todos fazem 30 anos, o episódio dos parceiros de cochilo. Então tem muito episódio bom. Mas dá uma força pra gente e coloca nos comentários qual seria a sua lista e os episódios que você mais gosta. Agora, se me dão licença, eu preciso rever a série pela 50ª vez.